Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e conforme nós fazemos todos os meses, eu conto aqui com a presença do querido Miguel Mastropaulo, quiropraxista, que vem nos falar hoje sobre diagnóstico e avaliação, na verdade, dos problemas de coluna. Olá, tudo bem? bom? Que tudo prazer jóia. ter você aqui. Prazer é meu, mais uma vez. Me fala uma coisa, Miguel. A coluna vertebral, ela realiza tarefas muito importantes. Eu queria que você falasse quais são elas. Olha, Mônica, a coluna vertebral, ela tem algumas funções principais. Normalmente, as pessoas nem sabem da existência da coluna vertebral. A gente acaba fazendo movimentos ou posturas que acabam atrapalhando ao longo do tempo. Então, as três funções da coluna vertebral, principalmente, são os movimentos, né? A gente faz movimentos de flexão, movimentos de extensão, gira para os lados, né? O tronco. Todos esses movimentos, eles são feitos através das articulações. Vamos mostrar Essas aqui. articulações, elas têm uma biomecânica específica para cada movimento. Por exemplo, a coluna lombar, a maioria dos movimentos da coluna lombar são movimentos de flexão e extensão, devido à sua anatomia e à posição das vértebras e das facetas. A coluna dorsal, por exemplo, ela faz a maioria dos movimentos de rotação. A coluna cervical, a gente divide ela em duas partes, Mônica, em cervical alta e cervical baixa. A cervical alta, ela faz movimentos de rotação e a cervical baixa, movimentos de flexão e extensão. Então, esses movimentos é uma das funções da coluna. A segunda função da coluna, que é muito importante, é a distribuição da carga. Então, por exemplo, só a cabeça deve pesar aí entre 3, 4 até 5 quilos. Ela fica em cima do pescoço. Então, o pescoço ele precisa distribuir essa carga. Então, quando a gente olha de frente, a coluna cervical, não só a coluna cervical, mas como todo o eixo da coluna, ele tem que ser reto para dividir o peso igual entre os dois lados. Se existe uma alteração nessa distribuição da carga, começa a atrapalhar o funcionamento da coluna. Então, distribuição da carga, os movimentos e o mais importante é a proteção do sistema nervoso. O sistema nervoso é o que controla todas as funções do nosso corpo e é um tecido muito sensível. Por exemplo, o cérebro ele é protegido pelo crânio e a extensão do cérebro, que é a medula, é protegido pelo canal central. A proteção do sistema nervoso é muito importante. Um exemplo drástico que eu uso é o do Super-Homem, do Christopher Reeve. Quando ele caiu do cavalo, ele seccionou uma parte da medula e ele ficou tetraplégico. Então, aquele impacto, a coluna infelizmente não conseguiu desenvolver uma das suas tarefas, que era proteger o sistema nervoso. E isso acabou culminando em uma tetraplegia. Bom, então, essas três funções, a gente sempre tem que estar atentos para saber se a coluna está realizando essas três funções de forma adequada. Se isso não está acontecendo, aí começam os problemas na coluna. Agora, como é que é feita a avaliação quiroprática? Então, a avaliação quiroprática, a gente vai buscar identificar quais são as alterações que tem nesses três aspectos, tá? Então, por exemplo, a gente pode começar primeiro com o histórico. Na verdade, a gente vai avaliar tudo isso, mas a pessoa precisa contar para a gente a história dela, como que ela começou, como começaram seus problemas, se ela já teve alguma queda, se ela já teve algum trauma, tudo isso ajuda a contribuir. Mas, geralmente, a gente começa avaliando pela postura. Agora, que tipo de informação o paciente tem que contar, vamos supor, que colabora para que se identifique esse problema? Então, por exemplo, eu pergunto várias coisas, né? Por exemplo, eu preciso saber de alguns hábitos da pessoa, por exemplo, o que ela trabalha. Por exemplo, essa pessoa, ela trabalha mais tempo em pé ou ela trabalha mais tempo sentada? A pessoa que trabalha mais tempo sentada, ela tem uma tendência maior a ter um problema na coluna, até mesmo do que quem trabalha em pé em alguns aspectos, principalmente em relação aos discos vertebrais. Então, eu quero saber se ela carrega peso, se ela faz algum tipo de esforço físico, como que essa pessoa ela dorme, se ela dorme de barriga para cima, se ela dorme de barriga para baixo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema, a gente identifica o problema, só que a pessoa não conta algo fundamental, que, por exemplo, olha, sempre eu preciso ajudar a descarregar a criança que vai
entrar no carro da escola. Eu pego a criança desse lado, levanto e coloco no outro. Então, quer dizer, a gente desenvolve todo um trabalho e a pessoa ainda não entendeu qual que é o mecanismo de lesão que está causando na coluna. Então, esse é uma das coisas que a gente acha que é importante a pessoa dizer, né, para a gente poder identificar o mecanismo de lesão e ensinar essa pessoa a não se machucar. Porque a gente trata, só que o problema é que a pessoa não deve se machucar novamente. Agora, existem fatores, por exemplo, que agravam as dores nas costas? Sim. Então, por exemplo, a pessoa tem dor nas costas, é muito comum. A gente tem alguns pacientes, por exemplo, que trabalham em São Paulo e usam o fretado. Vão para São Paulo de manhã, voltam de São Paulo de noite, pegam o trânsito, então passam aí 3 horas e meia até 4 horas sentado. Ela chega no trabalho dela, o que você faz no seu trabalho? Eu trabalho no computador. Passa o dia inteiro sentado no computador. Então, esses são fatores que agravam os problemas na coluna, que geralmente eles estão ligados com o que a gente fala, a distribuição da carga. Agora, como é que o quiropraxista ele consegue identificar se a coluna não está desempenhando as funções de forma adequada? Então, a gente vai buscar fazer nessa avaliação, por exemplo, eu falei que uma das funções da coluna são os movimentos. Então, a gente faz uma avaliação dinâmica da coluna. Então, essa pessoa ela vai fazer uma flexão, ela vai fazer uma extensão. Então, existe um certo grau de movimento que a gente considera como normal ou tolerável. Então, tem gente que às vezes ela consegue fazer um movimento de flexão sem dor, só que é um movimento muito curto. Ou, por exemplo, da coluna cervical. Ela olha para um lado, tem uma dinâmica normal para um lado, mas para o outro o movimento é mais curto, mas também não tem dor. Então, quer dizer, esse aspecto já está sendo influenciado. A biomecânica já não está acontecendo adequadamente. Então, a gente vai fazer essa avaliação dinâmica e aí a gente passa para outras etapas também, né? Até uma avaliação estática, onde a gente vai tocar a coluna dessa pessoa, a gente vai tocar os músculos para tentar identificar qual é o ponto que gera dor. Vamos falar mais no nosso próximo bloco.